o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o PDUI, que hoje ele está sendo desenvolvido pela Emplasa, tá? Que é a Empresa Metropolitana de Planejamento. E eu acho que esse é um momento a qual esse daqui está falhando, por isso que eu pedi para usar isso. E esse aqui é um momento único, acho que é importante essa discussão, né, junto com o conselho do CMDU, com o Conselho Municipal, que acho que está dando microfonia. E isso eu acho que da gente conversar é para usar o outro, né? Tá parecendo aquela outra reunião, né, André? Igualzinho aos problemas técnicos, né? Então, eu acho que esse é um momento importante de discussão, de a gente estreitar o conhecimento do que está sendo desenvolvido a nível metropolitano do plano. Todo mundo sabe que é uma exigência do governo federal, né, do antigo Ministério das Cidades, das regiões metropolitanas desenvolver os seus planos. Então, eu vou pedir para compor a mesa de discussões e apresentações e debate o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, André von Zuben, por gentileza. O presidente do CMDU, João Verde. O seu Sandoval, que é o vice-presidente do Concidades. E a nossa palestrante de hoje, que está coordenando esse tamanho desafio, a doutora Lígia, por gentileza. Bom, a dinâmica dessa reunião de hoje, a gente vai fazer uma apresentação do que está ocorrendo nas discussões a nível metropolitano, e depois foi uma solicitação dos dois conselhos do que a Secretaria de Planejamento vem desenvolvendo e vem solicitando de propostas a serem incluídas nesse diagnóstico e nessa fase propositiva. Então, depois eu volto para a gente explicar um pouquinho qual que é a importância de Campinas em toda essa discussão do processo. Eu vou passar a palavra aqui ao secretário André, que vai estender uma boa noite com vocês, e depois a gente segue com as nossas apresentações. Obrigada. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas aqui da mesa. Em nome do nosso prefeito Jonas Donizete, saudar a todos os membros do Conselho e aqueles que vieram hoje participar dessa reunião para conhecer melhor e iniciar a fase de proposições, né, do PDUI. Venho acompanhando esse trabalho desde o início, né, quando foi apresentado todo o cronograma e depois as reuniões técnicas, tive a oportunidade de participar de algumas, na elaboração do diagnóstico, né, que é fundamental termos um bom diagnóstico para fazermos um bom plano. Nós aqui em Campinas temos já uma tradição de elaborarmos planos, né? Agora, muito recentemente concluímos o nosso plano diretor, então, digamos assim, nós estamos afiados, né, nessa discussão, também foi bastante longa, uma discussão complexa. Então a gente tem isso não só naqueles planos que são obrigações legais, como é o caso desse, da determinação federal, mas também planos estratégicos, planos que ajudam a orientar o desenvolvimento da cidade. Agora, nesse momento, inclusive, estamos concluindo o plano estratégico de cidade inteligente, que tem muito a ver com isso, porque ele vai ter que conversar com a cidade e ver as possibilidades de desenvolvimento. Então, Campinas tem isso já, uma trajetória, uma tradição na elaboração de planos. E nós acreditamos que é através desse trabalho, né, de planejamento, principalmente o planejamento participativo, né, onde você ouve a sociedade, os órgãos de classe, de instituições, aqueles que militam na área, isso ajuda muito, né, porque o que se fazia antigamente eram aqueles planos de 4 paredes, com técnicos que sabiam tudo e iam lá e planejavam muitas coisas. Eu acho que isso já vem mudando, né? Até a própria exigência dos novos planos, ela já pressupõe você fazer audiências públicas, debates.
Mas, sem dúvida nenhuma, isso não deve ser só uma necessidade, tem que ser uma metodologia, ou seja, uma prática de governo. Ou seja, fazer as coisas de forma bastante transparente, bastante ampla com a sociedade. Porque, afinal de contas, esse não é um plano de um governo ou dos atuais governos da região metropolitana ou do governo estadual. É um plano que você faz para a cidade, no caso de Campinas, que tem o seu, esse daqui que nós estamos discutindo, que vai nortear o desenvolvimento da região metropolitana. E a região metropolitana de Campinas, ela vem construindo bastante sinergia ao longo da sua criação. E agora, com esse plano, eu acho que nós vamos dar um salto de qualidade, porque é de fato fazer um planejamento estratégico de toda a região, visando ter um direcionamento dessa proposta. Falando especificamente do ponto de vista da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu diria que só o fato de termos um plano desse, isso já nos qualifica para o desenvolvimento econômico. Eu estou falando do ponto de vista dos atores externos, que vão olhar a região metropolitana a partir de um interesse muito mais efetivo. E às vezes a gente não dá essa importância, a gente só vê o produto em si. Eu estou querendo dizer o que ele repercute, né, no sistema. E aí vou dar alguns exemplos. Nesse caso do plano, por exemplo, Cidade Inteligente, eu fui conversar com o presidente de uma grande empresa aqui, fui falar com ele do plano, ele já tinha lido o plano, né? Eu acho que é isso que é legal. Outro dia a gente recebeu uma delegação junto do consulado britânico. O pessoal do consulado já tinha lido o nosso plano estratégico de Cidade Inteligente, que foi feito em 2015. Então, estou só dando alguns exemplos concretos para que a gente perceba a importância do que ele está fazendo para além do objeto em si, ou seja, do que ele vai definir, do que vai ajudar na designação. E isso para a área de desenvolvimento econômico, que é onde eu tenho a responsabilidade aqui hoje de cuidar, é muito importante. É muito importante. Vai direcionar as empresas, vai buscar construir as estratégias que vão ser agregadas a esse plano. Por exemplo, a própria região metropolitana está discutindo um plano de desenvolvimento do turismo. Agora, você fazer um plano de desenvolvimento do turismo tendo um plano desse desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, eles vão se fortalecer, vão atuar conjuntamente e muitas outras iniciativas. Então, essa visão do ponto de vista do desenvolvimento econômico, de atração de investimento, novas empresas, geração de emprego, é muito importante. E queria dizer que foi um debate que eu tive com o pessoal que está mais afeto à elaboração do plano, que é a gente pensar o plano de desenvolvimento econômico de um modo geral e não esquecer da nossa área rural, né? Na nossa secretaria nós também temos esse papel, né, de cuidar do desenvolvimento rural, e a gente precisa ter um olhar muito, eu diria, carinhoso, muito generoso com a área rural, né? Então nós temos que buscar apoiar os produtores rurais, criar mecanismos que ajudem, incentivar. Então eu queria que as outras coisas já são mais óbvias e já estão pensadas, então é só mais uma contribuição que eu já fiz particularmente para a equipe, mas queria fazer isso aqui de público, que é o que nós estamos procurando fazer aqui em Campinas, junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a partir do nosso plano diretor, que também pela primeira vez o nosso plano diretor incluiu a área rural, parece coisa, mas é pela primeira vez. Então, para vocês verem que nós, no nosso planejamento, também já contemplamos isso. Então era mais o plano bastante complexo, tem muitos aspectos, mas eu quis só destacar isso para chamar atenção e que todos também pensem em como melhorar desse planejamento. Bom, de grosso modo, isso que eu queria falar, dizer que nós estamos muito contentes, né, aqui na nossa cidade, hoje está sediando aqui no nosso conselho esse debate aqui no PDUI, que tem um cronograma já muitos debates, muitas reuniões aí para poder fazer todo o diagnóstico já fizeram. Agora vamos entrar na fase de propostas. Então é o momento aí da gente contribuir com o que a gente imagina ser estratégias de planejamento
que ajude ao desenvolvimento de toda essa região. Então, obrigado pela oportunidade. Você me avisou aqui na última hora, veio para o Palmeiras, eu vim aqui só para assistir, mas de qualquer forma era essa mensagem que eu queria passar, representando o prefeito Jonas e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Campinas. Muito obrigado. Ele foi pego de surpresa, mas eu acho que é importante essa coesão das secretarias, o desenvolvimento desses planos, uma equipe multidisciplinar. Então isso mostra que a Secretaria de Planejamento vem desenvolvendo não só como a gente desenvolveu o plano diretor, como a lei de desocupação do solo, a interface com as demais secretarias que vêm contribuindo no desenvolvimento. Então, aqui, André, fica o nosso eterno agradecimento por ter acompanhado e vem acompanhando as nossas discussões, né? Nós estamos juntos nessa. Obrigada aí pela presença. Eu vou passar a palavra para o Sandoval, que é vice-presidente do Concidades, e depois para o João Veste. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite à mesa, boa noite a Carol, ao João Verde, ao CPU, Maria Lígia, representando aqui em casa, nossa. Vai explanar esse plano para a gente, que a gente achou de fundamental importância, que é o Piruí para a cidade de Campinas. Ele vai ser um marco, ele vai ter que se alinhar juntamente com o novo plano diretor que está aí vigente. E nós discutimos isso em Assembleia, em Conselho, que faria esse pedido para a Embrasa trazer uma explanação mais detalhada desse plano para todos, né? E achamos por bem também estar convidando sempre o CMTU para compor essa explanação. E não tão menos importante, agradecer a presença do secretário, do André Bunzubi, que está nos prestigiando, sendo uma cereja do caminho. Uma boa noite, um bom plano para todos. Boa noite a todos. Eu não vou me estender, né? Eu acho que o secretário já fez uma colocação excepcional aqui. E é justamente isso, né? A importância desse plano, a importância da integração da região metropolitana de Campinas, a importância de nós discutirmos muitas questões que não são questões municipais, mas são questões metropolitanas. E eu quero agradecer muito a Casa, e a gente poder estar compartilhando esse trabalho. Nós gostaríamos da gente ter continuidade, né? Para a gente poder melhorar, integrar mais ainda a nossa cidade, a nossa região metropolitana. Nós saímos agora de anos de discussão com relação ao plano diretor de Campinas, novas legislações urbanísticas, né, lei de zoneamento, parcelamento do solo, a EIV, né, a lei de impacto da vizinhança, legislações que estão entrando em vigor agora, e é muito importante que nós não percamos o time em relação à região metropolitana de Campinas, e que a gente possa também fazer a integração dos planos, das ideias, compartilhar as experiências. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa reunião a todos, muito obrigado. Bom, eu só ia pedir para a gente desfazer a mesa, a doutora Maria Lígia ficar, para iniciar a apresentação, para a gente também poder assistir. Bom, vamos dar início. Bom, então, senhoras e senhores, boa noite a todos. Meu nome é Maria Lígia Wertheimer, eu sou arquiteta urbanista por formação, gerente da Emplaza, que é a empresa metropolitana de planejamento da empresa paulista, empresa paulista de planejamento metropolitano.
A Emplasa está envolvida na elaboração desse plano, que é esse plano de PDUI, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, aqui para a região metropolitana de Campinas. E eu faço também parte da equipe que também aqui está representada, né, por alguns colegas, como a Mariana, né, que também é arquiteta urbanista, a Fernanda Costa, que é economista, e o Eugênio, que é geógrafo e também faz a coordenação desse plano. A apresentação, ela está estruturada nesses pontos. Eu espero não ter deixado nada do que a gente conversou, Carolina, de fora, para procurar dar um aspecto mais completo de como foi esse plano, de onde ele vem, como ele está sendo desenvolvido, o que ele está se apoiando, né, para ser elaborado, a fase de trabalho que a gente está, aonde a gente já chegou, até nessa questão do que a gente está chamando de caderno preliminar de propostas, né? E, por fim, os próximos passos, que são essa questão das audiências públicas, né? Essa é a região metropolitana de Campinas, como é do conhecimento de vocês, formada por 20 municípios. Ela é uma região com um forte dinamismo demográfico, econômico, e é uma a segunda região metropolitana do estado de São Paulo. Pode mudar? Mas, na verdade, o que a gente tem enquanto território é essa, né? Essa é a região metropolitana de Campinas, né? Que é esses 20 municípios, na verdade, eles não têm essa visão, essa divisão administrativa que se vê no mapa anterior entre as 20 cidades. É tudo muito ligado, é tudo muito conurbado, e mesmo quando a mancha urbana ela não está ligada, existe uma relação funcional e de fluxos muito intensa nessa região. Pode passar, Mariana, por favor? Essa região, ela faz parte de um complexo metropolitano do estado de São Paulo, que é a macrometrópole paulista, né, que é o complexo mais pungente até da América Latina e do Brasil. Ela é composta pelas regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, pela região agora de Sorocaba, as aglomerações urbanas de Piracicaba, Jundiaí, a região metropolitana do Vale do Parnaíba também. Então, é uma região que se conecta com essas outras regiões todas nesse complexo, né? E o que acontece? Todas essas aglomerações urbanas e regiões metropolitanas que compõem esse território, elas têm essa delimitação que não é uma delimitação além da administrativa, que você se dilui nessa relação funcional e nessas questões dos fluxos. Então, é muito difícil você delimitar problemas. O problema de uma é o problema de todas, né? E essa forma de você encarar essas questões tem que ser através de soluções comuns, de soluções pactuadas entre todos os participantes desse território macrometropolitano. Em relação às políticas públicas, a visão do gestor tem que ser de integrar essa visão, integrar essas políticas públicas de uma forma que todos participem e que todos enxerguem essas necessidades, né? E é o que essa legislação, pode mudar, que essa legislação do Estatuto da Metrópole procura atender, né? Pela primeira vez, as regiões metropolitanas, elas contam com um instrumento de ação, de gestão e de governança para olhar para esses territórios, para olhar para essas áreas, né? O Estatuto da Metrópole é uma legislação federal do final de 2015, que agora já tem até uma alteração, né, através da medida provisória, depois
e ficou a 13683 de 2008, que estabelece o quê? Estabelece diretrizes para os estados e os municípios na promoção do planejamento e na organização e execução da gestão das funções públicas de interesse comum, que é um conceito que a gente vai se utilizar muito durante o processo de elaboração desse plano e que a gente acaba abreviando por FIPICs. Mas o que são essas funções públicas de interesse comum? Elas são as áreas, elas são esses temas onde são necessárias uma política pública ou que tem uma ação inserida em relação a essa visão mais global, essa visão mais geral, já que o município, ele dentro desse território não consegue resolver essas questões sozinho. Então são as questões do lixo, são as questões do planejamento do uso do solo, são as questões da mobilidade, do transporte, da logística, da habitação, e esses são os temas que constam na legislação que é a legislação de criação das regiões metropolitanas. O instrumento por excelência do Estatuto da Metrópole para fazer essa regulação, para fazer essa indicação dessas diretrizes de ocupação e gestão do território é o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e que ele tem que ser elaborado dessa forma conjunta, com a participação de todos os agentes, com a cooperação em todos os sentidos de quem está influindo, quem está trabalhando no território. Ele tem que ter o acompanhamento do Ministério Público, ele tem que ter a participação da sociedade civil, ele tem que ser amplamente conhecido. Então, a gente está já nesse tempo, como daqui a pouco eu vou falar para vocês, procurando atender essas determinações do Estatuto da Metrópole. Assim como os planos diretores, ele é uma lei, ele deve ser revista a cada 10 anos, ele deve ser uma peça que seja orientativa do território. Os planos diretores, eles têm que ser revistos em função dessa visão, dessa questão da pactuação desses agentes em relação à visão regional. E principalmente ele tem que ser a referência dos gestores para a aplicação e destinação dos recursos, para a priorização dos seus recursos. Né? Esse é o artigo 12, é o artigo 12 do Estatuto da Metrópole, que diz quais são os conteúdos mínimos, né, que devem ter dentro do PDUI, que vão desde a elaboração de diretrizes para essas funções públicas de interesse comum, elaboração do macrozoneamento e tudo. Pode passar. Bom, para a elaboração desse plano, a estrutura institucional que foi montada pela agência, né, através do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, porque só voltando um passinho para trás, a região metropolitana de Campinas é uma região legalmente instituída, e como uma região instituída, ela é composta de um conselho, né, esse que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, por uma agência que é a AGENCAMP e um fundo que é o FundoCamp. Essas três instâncias são as componentes de todas as regiões metropolitanas. E o Conselho de Desenvolvimento, ele é a instância que faz o debate, as questões em relação ao funcionamento da região metropolitana. Ele é apoiado pela GECAMP e tem os recursos do fundo para os seus desenvolvimentos de trabalho. O Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana ele é composto, então, pelos 20 prefeitos e pelos representantes do Estado que têm relação com essas funções públicas de interesse comum. E no caso específico do PDUI, ele é a instância que constitui o Comitê Executivo e constitui essa Câmara Temática, que é as duas instâncias, mais uma vez, que estão mais envolvidas na elaboração direta desse PDUI.
O PDUI, o resultado dele é uma lei, uma minuta de lei, né, que vai ser aprovada pelo comitê, levado do comitê executivo para ser aprovado no Conselho de Desenvolvimento, que faz esse encaminhamento depois para o governador e, por fim, para a Assembleia Legislativa. Só volta um pouquinho, Mariana, por favor. O comitê executivo, ele foi instituído também através de uma resolução do Conselho. Ele é composto por 3 representantes dos municípios e mais seus suplentes, 3 representantes do Estado e mais os suplentes, e da sociedade civil com os seus suplentes. Então, esses 18 integrantes, eles estão com as suas indicações já formalizadas e disponíveis numa plataforma que foi criada para compartilhar todas as informações do PDUI, que depois eu vou mostrar para vocês. E, por fim, a Câmara Temática Especial do PDUI, também criada no âmbito do Conselho de Desenvolvimento, é o nosso ambiente de trabalho, e que durante esse ano de 2018 se reuniu várias vezes, muitas etapas do trabalho para essa elaboração conjunta do PDUI. Pode passar, por favor. O trabalho ele foi feito através de um contrato com a Gencamp. A Emplasa foi contratada no finalzinho de 2010 para a elaboração do 17 para a elaboração e coordenação dos trabalhos relativos à formulação do plano. O plano de trabalho foi o primeiro dos relatórios entregues e a gente dividiu o trabalho nessas 4 etapas, né? A primeira etapa é a elaboração dos conteúdos técnicos, a segunda etapa é a estruturação do processo participativo, a terceira etapa, que é essa que nós estamos agora, de divulgação e validação do PDUI, e uma 4ª etapa para a composição do projeto de lei. Juntamente com a Emplasa, a Gencamp também contratou a Unicamp, que foi responsável pela elaboração de todos os estudos sociodemográficos e econômicos que apoiaram o desenvolvimento do trabalho. Pode passar. Bom, essa é a linha do tempo do desenvolvimento do processo de trabalho, né? A primeira etapa é a etapa que constituiu a elaboração dos diagnósticos. Os diagnósticos que foram elaborados para a elaboração desse trabalho, tanto pela Emplasa como pela Unicamp, eles não tiveram uma formalização em relação à metodologia clássica de elaboração de diagnósticos. A gente procurou fazer um diagnóstico já problematizado para tentar trazer essas questões do que seriam realmente essas grandes questões, grandes problemas regionais, e ele foi trabalhado em 2 fases. Nós fizemos um diagnóstico preliminar. Esse diagnóstico preliminar ele foi debatido em oficinas, né, oficinas subregionais, no meio do ano passado, mais ou menos em junho, e essas oficinas eles trouxeram mais insumos para consolidar essas questões, consolidar esse diagnóstico. Com licença. E essas oficinas regionais, elas tiveram uma participação da região, e elas tiveram uma resposta tão grande dos municípios que elas até extrapolaram essa perspectiva inicial que se tinha de só trazer os problemas, como já serem propositivas, né? Elas foram oficinas muito ricas em relação às suas contribuições para o trabalho. Então, isso foi em meados do ano passado, meados de 2018, e na sequência desse processo do diagnóstico, a gente abriu a nossa plataforma digital para receber propostas. A plataforma digital, ela é o canal de comunicação de todos os participantes do processo. Ela foi lançada num seminário que foi em abril de 2018. O endereço da plataforma
é esse que está aí, www.pdui.sp.gov.br/RMC, e nessa plataforma todos os documentos produzidos, todas as reuniões com suas atas e com os seus registros e apresentações que foram feitas, a composição dos participantes do comitê executivo, a legislação que apoia a elaboração desse plano, todo esse material está disponibilizado nessa plataforma. Inclusive as recomendações que nós temos do Ministério Público. Nós temos no Ministério Público, na participação do Dr. Rodrigo Sanches Garcia, desde o começo do processo, como um parceiro dentro dessa questão. Ele participa de todas os nossos debates, reuniões, e ele tem as recomendações específicas para discussão e elaboração do processo participativo, que também passou um documento que está disponível nisso. Eu vou fazer um parênteses em relação à questão desse calendário, porque eu não sei se todos sabem, mas o governo do Estado de São Paulo está passando por um processo de alteração na administração, agora no começo do ano, com essa nova administração, que acabou mudando a Agencamp. A Agencamp, ela foi exonerada em quase todos os seus funcionários. Então isso acabou prejudicando muito o andamento do que a gente estava prevendo em relação ao início das audiências públicas. As audiências públicas é um ponto essencial na elaboração do PDUI. Elas são, vamos dizer assim, um pré-requisito para as outras atividades que vão vir depois. Todo esse trabalho que fizemos, dos diagnósticos e das oficinas e da consolidação das propostas, eles estão nesse caderno preliminar de propostas. Esse caderno preliminar de propostas é a peça que vai ser levada e debatida nas audiências públicas para ser complementado, criticado, né, em relação ao seu conteúdo nessas audiências, para depois ser consolidado, que é no processo, no material mais de sustentação mesmo do trabalho, que é o caderno final de propostas, e que é esse plano de trabalho mesmo que vai embasar a minuta de lei. O caderno preliminar de propostas, como eu vou mostrar daqui a pouco, ele está apoiado fortemente em 2 pontos, que são todas essas propostas que foram recolhidas através da plataforma, dos grupos de trabalho, das oficinas e também da proposição do ordenamento territorial. Esse primeiro desenho do ordenamento territorial, ele foi elaborado em reuniões na Câmara Temática, em oficinas na Câmara Temática, e ele resultou num macro-zoneamento preliminar. Então, qual é a intenção agora? Esse processo depois de validado e construído nas audiências públicas, ele tem que virar um processo de proposta estruturada. E uma proposta estruturada, ela tem que estar com esse casamento do que é a proposição com o que é o desenho do território, com o que se está querendo para o território. As audiências públicas, elas estavam previstas para março, o final do trabalho para maio, junho, com esse processo da Agencamp. Nós não sabemos ainda ao certo quando será. Nós estamos discutindo com a pessoa que está lá como responsável na Agencamp até as próximas nomeações, um aditamento que levaria essas audiências provavelmente para maio ou junho. Isso vai depender da visão que eles têm. E juntamente com isso, a Implaza também está passando por esse processo de reestruturação dentro do governo do Estado. O governador Dória, ele assinou 6 decretos quando de sua posse, e um dos decretos ele leva a um processo de desestatização de várias empresas, entre elas a Implaza. Então nós também estamos aguardando essas definições para saber como que vai ser essa construção, mas de qualquer forma, todo o material produzido
até agora para esse plano, ele estará disponível até que se marquem essas próprias audiências. Pode passar. Bom, desde o início do trabalho, a Agencamp preparou um termo de referência. Esse termo de referência para a contratação dos trabalhos, ele serviu de base, juntamente com a legislação do Estatuto da Metrópole, para chegar nesses princípios, objetivos e temas estratégicos que foram tratados nesse primeiro PDU. Os princípios que norteiam a elaboração desse plano é a prevalência de interesse comum sobre o local, o compartilhamento das responsabilidades, a efetividade no uso dos recursos públicos, a construção de uma metrópole saudável, competitiva, resiliente e inclusiva, porque também a gente está se espelhando nos objetivos do desenvolvimento sustentável, a diminuição das desigualdades regionais, ampliação de oportunidades, melhoria de qualidade de vida, garantia do exercício da gestão democrática e participativa. Então, com esses princípios, foram montados objetivos, que são os objetivos que acabaram norteando tanto a elaboração dessa primeiro desenho territorial, como também a visão que se tem das propostas, que é elevar a competitividade econômica regional e a eficiência do território na atração de investimentos, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável, diminuir a precariedade e melhorar a qualidade de vida da população. Esses objetivos estratégicos, pode passar, eles têm um rebatimento territorial em relação ao desenho desse macrozoneamento, que é propor uma região metropolitana saudável, resiliente, inclusiva, inovadora e competitiva e territorialmente coesa. Então, meio que fazendo um resumo, pode passar, esses são os temas estratégicos, que são as FIPICs que foram selecionadas através dessa leitura do termo de referência e do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. O PDUI, pelo menos esse primeiro PDUI, ele não vai tratar de tudo. Ele trata de questões que têm esse primeiro rebatimento, essa questão territorial com mais força, que é o planejamento e uso do solo, a questão da mobilidade, no que diz respeito ao transporte público e logística, meio ambiente, saneamento e defesa civil, no que couber na discussão sobre áreas de risco, a habitação e o desenvolvimento econômico, no que couber dentro do planejamento territorial. Essas FIPICs, elas são compatíveis com os eixos temáticos todos que foram relacionados no termo de referência. E agora sim, resumindo um pouco essa visão da construção temática e metodológica desse primeiro PDUI, a gente tem esse resultado. As funções públicas de interesse comum, que foram tratadas no plano, como a gente trabalhou essas funções públicas em relação a temas estratégicos, esses temas estratégicos são os temas que nortearam os nossos GTs, os nossos grupos de trabalho, as nossas oficinas, para cumprir aquelas questões objetivas do PDU, que são aquelas grandes questões regionais que vão servir como base para a formulação das diretrizes e propostas centradas na dimensão físico-territorial do desenvolvimento. O caderno preliminar de propostas, que é esse documento que foi o último relatório produzido, ele foi entregue para a Agencamp em dezembro. Ele foi resultado do processo de 11 meses de trabalho, que contou com a contribuição de vários agentes através dessas seguintes contribuições. As oficinas subregionais, que foram aquelas 3 oficinas que eu mencionei, que foram realizadas na metade do ano passado, elas contaram com 263 participantes. Dos 20 municípios, tivemos 17 municípios participantes, com 24 entidades da sociedade civil organizada, o Ministério Público e setoriais do Estado. O trabalho dessas oficinas, ele reuniu mais de 400 registros que serviram de insumo para a elaboração do trabalho. Uma outra frente de contribuições e trabalhos para a construção desse caderno
foram as reuniões da Câmara Temática do PDUI realizadas na Agencamp. Foram 15 reuniões nesse intervalo de tempo. Elas envolveram os 20 municípios, os setoriais do Estado, representantes da sociedade civil, né, e sendo que para a construção específica da proposta territorial foram 12 reuniões. Tivemos também grupos de trabalho, né, para debater aqueles cinco temas estratégicos. Esses grupos de trabalhos eles foram organizados na Agencamp, considerando câmaras temáticas existentes na região metropolitana de Campinas, oficina de macrozoneamento e a plataforma digital que recebeu 65 propostas. Pode passar. Bom, isso resumidamente, a gente, para considerar, tem uma pequena correção aí, são 221 propostas que foram consolidadas através desses grupos, mais as 65 propostas que foram recebidas, acolhidas através da plataforma digital, e 83 diretrizes distribuídas dessa forma pelos eixos temáticos do trabalho. Então, essa é a plataforma digital, essa é a carinha da plataforma. Entrando nela, esse banner que a gente fala, já está fazendo a chamada, clicando ali já vai direto no caderno preliminar de propostas. No momento, a plataforma está fechada para o recebimento de novas propostas. Assim que for marcada a primeira audiência pública, volta a ser aberta para receber propostas. Na barra de menu, só um instantinho, Mariana, desculpa. Na barra de menu tem documentos de trabalho e documentos do PDUI. Nos documentos de trabalho, vocês vão encontrar todo o material que foi organizado e trabalhado nessas câmaras temáticas para a elaboração do macrozoneamento, né? Todas as reuniões, elas também estão aí, e nos documentos do PDUI tem todos os relatórios produzidos pela Emplasa e pela Agencamp, pela Unicamp. Pode passar. Como eu disse, a primeira peça que apoia fundamentalmente a proposição desse caderno é o ordenamento territorial, que a gente está chamando aqui de macrozoneamento metropolitano. É uma figura jurídica central na elaboração do PDUI, ele faz parte daquele conteúdo mínimo, né, do artigo 12. Né, ele tem como objetivo nortear a elaboração dos planos diretores, né, depois da sua finalização, depois de virar a lei, indicar o perfil funcional desejável para o uso e ocupação do solo em relação à região e orientar a localização e a natureza de investimentos necessários para as macrozonas estratégicas, com o fim do quê? De chegar e obedecer àqueles objetivos e temas estratégicos que foram colocados como os norteadores do processo. Como eu disse, ele também está baseado na metodologia do desenvolvimento sustentável, né? A gente tem aqueles objetivos estratégicos para o PDUI, que é elevar a competitividade econômica e regional, promover o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida, e os objetivos específicos para o território, que é a questão da metrópole sustentável, inclusiva, resiliente, territorialmente coesa, etc. Bom, como que a gente trabalhou essas questões? O ordenamento territorial ele está estruturado em 3 níveis. O primeiro nível é esse nível das macrozonas. As macrozonas, o que são? É a nossa primeira leitura do território, que vai abranger a visão territorial mais ampla, né? Ela pega essas diretrizes mais gerais em grandes porções do território e elas consolidam as legislações existentes. Então, as macrozonas, elas olham as legislações existentes no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, se incidirem, e faz uma leitura comum a essas áreas e chega para chegar nesse primeiro desenho, nesse primeiro lei. Pode passar? O segundo nível é esse nível
das áreas estratégicas para a ação metropolitana. Essas áreas estratégicas são as áreas onde aquela questão das funções públicas de interesse comum, elas vão estar mais claramente determinadas. Elas são as áreas que vão se sobrepor a essa leitura inicial do macrozoneamento e onde vai se ter uma complexidade de ação, uma complexidade de gestão maior, porque elas vão precisar dos vários agentes para tratar essas questões, né? E por fim, a gente tem essa última leitura, que são as leituras das áreas de intervenção metropolitana. Essas aí são as áreas onde realmente vai se incidir uma questão dos projetos urbanos, das ações mais efetivas no território. E são áreas que, mesmo que estejam muitas vezes envolvidas num único município, elas têm um impacto regional, elas têm uma função regional muito clara e muito outra. Pode passar. Todo esse processo ele tem o apoio de uma rede de informações. Essa rede de informações ela já está sendo construída durante a elaboração. Então a gente, como eu disse, é um processo dinâmico, mas no caderno preliminar de propostas eu deixei do jeito que estava fechado na última reunião. Pode ir? Esse aqui é só, eu trouxe para mostrar rapidamente o exercício que foi feito em relação aos objetivos específicos do ordenamento territorial em relação à metrópole inovadora, sustentável, resiliente e como esses objetivos estão se casando em cada macrozona. Pode passar? E esse é o primeiro desenho que se chegou em relação às macrozonas, né? É que nem como é importante salientar, esse desenho é o que olha a legislação existente. Esse é o nível legal que já existe incidindo na região. Existem algumas sobreposições, então acabam dando assim 2 tons de verde, né? Mas é em relação às áreas urbanas que ficaram sobrepostas na macrozona de proteção. Para chegar nesse desenho, um dos layers de estudo foi um trabalho muito detalhado, muito grande, feito com os municípios, que foi o que a gente chamou de leitura unificada dos planos diretores, né? Então isso também está em detalhe apresentado no material da plataforma. Pode seguir? Esse é o desenho de proposição territorial. Esse desenho de proposição territorial, ele tem que conversar com esse outro que a gente vai trazer, que são as propostas que vieram através daquelas fontes, né, da plataforma, das oficinas, das contribuições dos GTs. Essas 221 propostas, elas estão pelos temas estratégicos, e assim também está aparecendo a forma de entrada na plataforma. E como que a gente trabalhou? Pode passar, Mariana. A gente, dentro de cada tema, pode passar, a gente foi organizando as propostas em grupos, né? Isso para quê? Para facilitar essa discussão, facilitar essa leitura do que depois seria as propostas estruturadas que vão ser levadas para o caderno final. Então, eu não vou ler tudo, porque senão vai acabar ficando muito cansativo. A apresentação vai ficar aqui para vocês, né, disponível, mas é só selecionando os grandes temas, que é o que está na caixinha em rosa, né? Volta um pouquinho. Na parte de desenvolvimento urbano e territorial, ela acabou agregando vários temas. Então apareceram esses subtemas. Um dos temas, metrópole compacta e policêntrica, sempre que a proposta acaba tendo interface com o ordenamento territorial ou com alguma outra coisa, ela vai estar com esse destaque da caixinha em azul embaixo, né? E também uma observação em como foi feito o tratamento das propostas. Nessa primeira leitura que foi feito,
A Emplasa acolheu todas as propostas, né? Uma orientação que foi dada também pelo Ministério Público e também é a forma como a gente já fez em outros trabalhos com a participação comunitária. Todas as propostas elas têm que ter alguma resposta em relação ao seu destino, né? Então, tem algumas propostas que são diretrizes, tem algumas propostas que não são de cunho metropolitano, outras que não são do escopo do PDUI. Então, isso está se montando um quadro com toda essa análise e toda essa visão do que são essas propostas, né? Em relação a um outro tema, a ocupação dos espaços vazios, o outro, conter a expansão dos perímetros urbanos sobre áreas rurais e industriais. Um outro tema dentro do desenvolvimento urbano e territorial, propostas incluídas na plataforma, que essas são aquelas que eu falei que já estão no destaque, reserva de áreas adequadas, estudo de ocupação de entorno. E um grupo de também aspectos apontados para a parte de turismo. Aqui já começa a ter uma divisão em relação ao tema, né? Começam a vir propostas que têm essa visão mais de desenvolvimento econômico. Recebemos bastante propostas que olharam para essa questão do desenvolvimento turístico da região. Outras em relação à utilização de áreas para mineração, né, de preservação. Aspectos apontados na propostas como atividade rural com esse cunho mais empresarial, mais econômico, né? E na parte sociodemográfica das políticas públicas, né, de atendimento às demandas resultantes do envelhecimento da população. Um outro grupo de um outro tema, a precariedade habitacional e urbana, que também merece um destaque para ver como essa questão está sendo olhada dentro do PDUI, essa questão da habitação. Ela é olhada em relação a esse aspecto, né, da qualificação urbana, apontando a segregação, a desigualdade, a precariedade, nessa ponta mais de identificação dessas áreas no território mesmo, né? Os principais aspectos apontados nas propostas de habitação são eixos que estão aí, que vão da ocupação das áreas, regularização, requalificação, a questão das demandas gerais, né, de dependência metropolitana. A questão ambiental foi uma das questões que recebeu mais propostas dentro do PDUI e também foi dividida em vários subtemas, né? Um deles é o patrimônio ambiental. Uma parte olhou só para essa questão das unidades de conservação, com alguns aspectos apontados. A parte ambiental ela tem muita interface, tanto com propostas da conectividade, nessa questão do Reconecta, que a gente chama, um trabalho já em andamento, e o estabelecimento da conectividade através do Reconecta, desculpe. Um outro subtema, fauna regional, pode passar, mudanças climáticas, recursos hídricos, né, principalmente uma preocupação grande regional com a segurança hídrica, com a questão de abastecimento e integração, né, dessas redes, né, no território. Também tem interface com a questão territorial. O saneamento básico também, como um subtema em relação aos resíduos sólidos. A questão das áreas contaminadas, várias propostas também que olharam para essa questão. Aspectos apontados também na questão de abastecimento de água, que vai desde coisas mais específicas, volta uma, por favor, em relação à substituição de hidrômetros até implantação de ampliação de redes. Então, quer dizer, a gente tem um aspecto muito grande, né, de visões em relação às propostas que vieram. Coleta e tratamento de esgoto, gestão e manejo, né? E na questão da macrodrenagem, a questão de olhar mais a bacia, né, em relação à sua preocupação com o uso e ocupação do solo, as obras de intervenção urbana. Áreas de risco e defesa civil foi um grupo de propostas, um grupo de sugestões
que veio também com uma participação muito forte da Câmara Temática de Defesa Civil que existe na GECAMP, e que procurou olhar muito para essa questão mais de você ter uma gestão, você não trabalhar o risco em relação a processos reativos, né? Mas mais em relação ao planejamento e a sua parte de elaboração de planos de contingência. São propostas que acabaram pegando desde a questão de risco tecnológico, risco hidrológico, é bem amplo a contribuição das áreas de risco, né? E olha muito para essa questão da governança do processo, né? Procurando integrar as defesas, não só a questão da defesa civil, mas os sistemas, né? A forma de prevenção, a capacitação para o uso dessas coisas. E por fim, mobilidade, transporte e logística, também que tivemos bastante propostas e que foram também divididas em subtemas, né? Então, primeiro, a parte do sistema de transporte coletivo, também tem bastante interface com outras áreas, a parte de mobilidade ativa, propostas que olharam para a questão da infraestrutura, né, da parte de transporte, né, olhando desde aspectos físicos, né, de segregação de fluxos até necessidade de estudos específicos, né, com muita interface em relação também a outros aspectos, como transporte de cargas, uma preocupação na região também é essa questão da questão do transporte das cargas, principalmente as transposições de cargas na região e as interfaces por causa dos acidentes com cargas perigosas vistas pela Defesa Civil. E a parte de governança e gestão desse processo do transportes, né? Em relação desde que vai também desde pedágios até outras questões da gestão. Só já fechando, desculpe ter cansado tanto vocês, sei que foi bem longo, mas foi um processo longo de trabalho também, né? Mas são essas audiências públicas, né? Então, a gente só trouxe rapidamente o que é o objetivo dessas audiências públicas do PDUI, que é bem essa validação e deixar esse material para discussão, para o conhecimento público, através desse momento das audiências, né? Então, o que é o PDUI, a gente vai procurar levar um esclarecimento. A gente está vendo, até por uma solicitação da última reunião de comitê executivo que tivemos do PDUI, foi deixar isso numa linguagem o menos técnica possível, deixar para ficar bem próximo. A gente está pensando como fazer isso, essa questão do ordenamento, que a gente sabe que é complexa, talvez fazer um filminho, talvez fazer alguma coisa que deixe essa questão bem clara para levar para essa discussão da sociedade civil. O caderno preliminar de propostas é um documento que já está disponível, ele foi, a partir do começo do ano, vocês que nos acompanham, que já tinham visto aquela primeira versão, ele só foi, o conteúdo é o mesmo, foi feita uma edição, colocado uma capinha, e o Eugênio fez um quadro com essas propostas colocadas para ficar mais claro em relação, né, do que estava apresentado no caderno preliminar. Mas é o mesmo conteúdo do que foi apresentado em dezembro para a GECAMP. E colher esses dados, subsídios, informações, críticas, o que sejam para a gente poder consolidar esse caderno final de propostas, né? Que afinal a gente gostaria muito de sermos nós a fazer isso, né? Não sabemos, como eu disse, a gente está nesse processo aguardando essas definições, mas de qualquer forma o caderno preliminar de propostas, a gente tem segurança que ele conseguiu reunir a visão que os atores que participaram, que são os municípios, aqueles grupos, né, das oficinas, dos GTs, ele está refletindo bem todas as discussões que tivemos até aqui. Eu acho que não tem mais nada, deixa eu ver. Aqui só em relação a como está se pensando que essas audiências vão ser feitas, as audiências vão ser municipais.
A Agencamp tinha um desejo de fazer essas discussões regionais, até por entender que um plano regional faz mais sentido você discutir regionalmente do que discutir municipalmente, mas a visão do Dr. Rodrigo é que deva ser municipal, inclusive para apoiar os seus municípios nos planos diretores. O município não pode dizer que ele não conhecia se a audiência foi feita na cidade dele, né? A gente tem esse... Pode passar, Maria. Era só isso. A gente tem, então, de novo, repetindo, o site do PDUI. Ele é uma plataforma muito fácil de navegar. Tem página de Facebook também para ver as oficinas, as audiências, as reuniões, enfim. E quem puder, nos apoie em Plaza, apoie a Agencamp nesse momento que a gente está precisando de toda a ajuda, todo o apoio de vocês. Era só isso, a equipe está aqui disponível, que certamente pode tirar as dúvidas melhor que eu que vão surgir. Muito obrigada. Obrigada, Maria Lígia, pela bela explicação. Acho que ficou bem claro desde o início do processo, todo o cronograma. E até estava comentando aqui com as meninas que eu acho que valeria a pena a gente depois internalizar essa apresentação justo na Câmara Temática, né? Porque eu acho que seria fantástico até na questão das propostas, né? Então, eu acho que pode passar... eu vou tentar ser bem sucinta. No que a Prefeitura de Campinas tem contribuído em todo esse processo, né, de discussão do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado. O que nós trabalhamos, eu queria até fazer um agradecimento público às nossas duas técnicas, Rafael e Daniel, pelo empenho, pela dedicação, em ver todos os relatórios, em discutir com a equipe e estarem nas reuniões assim, presentes, se envolvendo bastante. Fica aqui meu obrigado por toda a dedicação. Então, assim, das funções públicas de interesse comum, pode passar, só para vocês entenderem, das 83 diretrizes que foram definidas na plataforma, 50 delas incorporadas foram sugestões da Prefeitura de Campinas, alinhada com o plano diretor. Então, para vocês terem noção da tamanha participação e envolvimento nas discussões dessas propostas, né, que a gente acaba incorporando e discutindo. Então, as contribuições que o plano diretor trouxe ao PDUI, fica à vontade, Lígia. Dentro da macrozona macrometropolitana, dentro da macrozona ambiental, de estruturação urbana e desenvolvimento ordenado, ela tem dentro delas as suas diretrizes e interferências diretas e indiretas dentro desse contexto, né? Então, as áreas de influência direta na macrozona macrometropolitana, que é essa zona vermelha, ela tem ligações não só metropolitanas, como também ligações intramunicipais, que são as áreas de conflitos, as áreas de conurbação. Isso é um problema que é gerado bastante e Campinas, por ser a sede, ela acaba sendo incorporada, né? Então, há uma necessidade da retomada desse trem metropolitano, que é uma discussão que já vem junto com o governo do Estado, no sentido da gente também ter esses pontos de contenção e conurbação que deverão ser analisados e implementados políticas que reduzem esses impactos, e o ajuste do limite municipal, que hoje Campinas tem alguns loteamentos que são registrados em outros municípios e que às vezes pagam IPTU, então existe uma certa dificuldade nessas questões registradas, né? Então, dentro dessas áreas, eu vou passar muito rapidamente para a gente poder ter esses minutinhos aí para perguntas. Então, dentro do desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano e o sociodemográfico, Campinas trouxe essas contribuições para serem incorporadas dentro das funções públicas de interesse comum. Então, a retomada a questão do uso do solo ao longo das rodovias, o fortalecimento do território rural, o controle da expansão, o desenvolvimento do potencial turístico, enfim, foram praticamente quase 14
diretrizes que a gente solicitou para essa inclusão das funções públicas de interesse comum. Tá? Pode passar? No tema de mobilidade, transporte e logístico, foram praticamente 9 propostas, né, 9 diretrizes incluídas dentro das funções públicas. Né? Essas inclusões estão dentro da plataforma, é de fácil acesso, a gente pode disponibilizar essa apresentação aos conselhos, né, do CMDU e Concidade, para entender um pouquinho do que a gente vem trabalhando e solicitando a inclusão dessas diretrizes. Então, na mobilidade, transporte e logístico, compartilhamento desses leitos férreos ativos, como a Maria Lígia colocou na apresentação, a implantação de trens regionais e metropolitano, os estudos do leito desativado, a transposição de barreiras como rodovias e ferrovias, a ampliação e duplicação de rodovias estaduais, inclusive a rodovia Mix da Cunha e a Miguel Melhado, a implantação de novas ligações intermunicipais entre Campinas, Montemor e Campinas, Hortolândia, e a priorização de pedestres nos modos não motorizados de transporte público. Tá? A ampliação e acessibilidade do aeroporto de Viracopos e a integração de transporte metropolitano numa integração física tarifária. Tá? Na questão da governança e identidade metropolitana, nós tivemos 7 diretrizes incluídas nessas FEPICs e eles se baseiam no seguinte item. No sistema de acompanhamento do PDUI, é importante a gente acompanhar e monitorar os ajustes dos limites municipais, equacionamento dos problemas das áreas conurbadas, definição dessas regras de circulação de cargas e produtos e trazer incentivos políticos para isso. Tá? A expansão do programa PSH, que é pagamento por serviços ambientais, né? E também fazer um agradecimento à Secretaria do Verde que vem nos acompanhando nessa discussão com relação às propostas de conectividade, né, em toda a rede metropolitana, né, dos corredores ecológicos. Tá? E também com relação, pode passar, por gentileza, aí vem a questão do tema da habitação e vulnerabilidade social, com a retomada e discussões de todas as propostas do plano regional de habitação, que inclui inclusive o cadastro único, que é importante a gente ter esse cadastro de monitoramento desses fluxos migratórios, que uma família que é beneficiada, por exemplo, na cidade de Hortolândia por uma política habitacional municipal e ela já foi contemplada com recursos municipais, às vezes ela migra para outra cidade, ela também acaba sendo contemplada. Então, como monitorar e fazer a gestão desses fluxos, né? E de uma distribuição mais equilibrada desses recursos e desses subsídios habitacionais, né? Entrou também a questão da requalificação da área do entorno de Viracopos, nas áreas de risco, monitoramento e gerenciamento das áreas contaminadas e constatadas, né, de uso declarado. Na questão do meio ambiente, recursos hídricos e saneamento, foram praticamente 16 diretrizes incluídas na FEPICS, que é a preservação da bacia do rio Capivari Mirim, a proteção hídrica e a elaboração do plano regional de resíduos sólidos. Né? Continuando na questão do meio ambiente, eu não vou me atentar devido ao horário, mas isso aqui vai estar disponível para todo mundo. Foram 16 propostas, né, da Secretaria do Verde. Pode passar? Na questão do ordenamento territorial, essa definição da macrozoneamento e a das macrozonas, né, retomando o que o plano diretor trouxe, trazer dentro das áreas estratégicas, né, de conectividade, a linha de conectividade com o plano diretor, que é o Reconecta. Né? Então, trazer esse planejamento que hoje a Secretaria do Verde tem com relação às áreas e corredores ecológicos. Tá? Na definição também, voltando ao macrozoneamento, com a publicação da lei da expansão, e automaticamente o município alterou o seu perímetro urbano, nós também tivemos que informar a empresa, né, a Plaza, dessa lei que está vigente na 207, com a inserção dessas novas áreas e a expansão urbana na área rural. As áreas de qualificação urbana, as leis de regularização, que também eles incorporaram no plano diretor, a área de interesse metropolitano de Viracopos, que é o polo de desenvolvimento, né, econômico, né, que o plano diretor traz, e a questão da solicitação agora como polo de desenvolvimento do CIATEG, que o prefeito declarou, né, há um mês atrás, como a Zona Franca do Conhecimento e Inovação, e a gente retomada desse distrito de ciência e tecnologia. Né? E também a questão das áreas das EPECs, que foi uma questão cultural também,
que foi incorporada do mapeamento dessas áreas de patrimônio histórico-cultural. Então, assim, isso é um breve resumo, bem sucinto, das diretrizes que a gente solicitou no plano, para ser incluída no plano, e das propostas dentro desses eixos definidos. Foram praticamente 42 propostas que foram aderidas dentro das discussões. Tá? Então, eu acredito que é um trabalho interdisciplinar, né? A gente vem discutindo isso internamente com as demais secretarias. Fica aqui o espaço aberto, né, para os conselhos se acharem importante a inclusão ou a solicitação de alguma proposta ou alguma diretriz. A gente vai, nós, né, da Secretaria de Planejamento, levar isso e internalizar isso dentro da GECAM. Eu acho que essa participação do Conselho é importantíssima, inclusive junto com as audiências públicas que vão ocorrer, assim que definir todo o calendário, né, isso acho que mostra também o empenho de toda a administração do desenvolvimento desse trabalho. Né. Então, eu ia pedir para os senhores voltarem à mesa e a gente abre para as perguntas, né, que fiquem à vontade, para a gente poder ir para os finalmente. Você vai aí? Então fique à vontade. Vocês vão do nó, então fica aqui comigo. Pois não, o nome, por gentileza, o microfone. Zé, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Quer falar, acho que melhor Bom, é rápido porque eu não quero polemizar demais. Eu queria, em primeiro lugar, dando boa noite a todos, que é louvável todo o trabalho desenvolvido. E a maneira como a Lígia colocou foi bastante sucinta e bastante objetiva, que nos permitiu ter uma visão geral de todo um trabalho sistemático e complexo. Acho que quando a Carol colocou as questões ligadas a Campinas, tirou um pouco preocupações grandes que eu tive do processo. Porque, ao fazer isso, ela recompôs um conjunto de verdades e discussões sobre questões que nós já tivemos há 4 anos aqui, para montar o plano diretor, para montar a lei de uso e ocupação do solo, etc. Quando ela recompôs isso, 90% das minhas indagações foram solucionadas. Se é que a Implaza, a Unicamp e o grupo sistematizador das propostas encampou aquilo que ela apresentou. Eu acho que tem várias maneiras de promover a participação. Acho que vocês promoveram a participação representativa. Mas a participação efetiva, ela está por acontecer, na minha forma de ver. Não é só em audiência pública, porque a audiência pública, todo mundo sabe que ela tem suas limitações também. Nem todas as pessoas têm a capacidade ou a oportunidade de estar analisando tudo no seu devido tempo, com um grau de aprofundamento que seria necessário. Às vezes elas vêm, se focam nesta ou naquela questão, e falta uma visão mais geral sobre as questões. E sobre as questões específicas ainda mais. Então é preciso dar uma oportunidade antes das audiências públicas, na minha forma de ver, para entidades, etc. Quer dizer, colocar essa versão preliminar não apenas no site, mas estar oferecendo isso, discutindo, oferecendo mais reuniões, etc. A ideia do promotor de fazer as reuniões temáticas e as audiências por cidade, eu acho elogiável. Por quê? Se fosse por região, muita gente que é de bairro, de entidade e tal, às vezes poderia não ter nem chance de estar presente, se fosse em Hortolândia ou Sumaré ou onde que fosse. Muito bem.
Eu acho, então, que precisa recompor, e vocês colocaram lá, garantir o processo participativo. Eu não estou dizendo que vocês não colocaram, eu estou pedindo que vocês pensem muito bem como fazer isso, para não ser acusados depois de que ficou só uma representação mais pública do que da sociedade civil nesse processo. Uma coisa que eu vi nesse processo, a gente discutiu aqui muitas vezes, foi que a gente no plano diretor, a gente começou a pensar muito em ocupação do território, em como é que nós vamos garantir que haja qualidade de vida, que haja um ordenamento e uma ocupação territorial que não prejudique as futuras gerações, como que nós vamos garantir a interconectividade entre as pessoas, como garantir as centralidades, etc, etc. No meio da discussão, começamos a pensar o seguinte: nós estamos discutindo um território, vamos discutir gente? Me pareceu aí um pouco falta de gente, pessoas. Então, por exemplo, quando está escrito lá, habitação como um foco, eu acho que poderia ser ampliado esse foco. Por exemplo, chamá-lo de políticas públicas sociais. E aí inclui a habitação, inclui a educação, inclui a saúde, a segurança e a cultura. Só para dizer algumas coisas. Por que eu coloco isso? Porque se eu vou ordenar de forma, no território, algumas oportunidades para que haja desenvolvimento e uma qualidade de vida melhor, eu preciso saber que as pessoas buscam onde as coisas estão. Então, se eu tenho um hospital das clínicas, eu quero morar mais perto possível dele. Se eu tenho centros de saúde integrados em determinadas regiões, se eu tenho, por exemplo, um hospital regional, a pessoa que mora ali perto se sente melhor, porque ela tem uma unidade de saúde local menor, ela pode ter um hospital geral de maior complexidade e ela tem o hospital das clínicas da Unicamp ou da PUC para correr. Então ela busca isso. Eu senti falta de vocês colocarem as políticas públicas integradas para eu verificar que não apenas o território está sendo pensado e a ocupação das pessoas no território, mas o que as pessoas precisam de vivenciar nesse território. Então eu colocaria em vários locais a questão da saúde, da cultura, etc, etc. Não quero ser repetitivo. Quando vocês colocaram a habitação, eu também senti a necessidade de uma proposta afirmativa de habitação. Ela está focada na vulnerabilidade e na precariedade, como um foco. É evidente que nós temos tantas favelas, tantos núcleos urbanos sem qualidade de vida, que esse tema, obviamente, tem que ser uma preocupação permanente de quem seriamente se coloca para ver essas questões. Mas eu preferia ver uma questão da habitação vista como uma proposta para que haja diferentes formas de ocupação, todas elas visando uma integração, uma pertinência adequada no ambiente urbano, etc. E que a precariedade seja vista como algo a ser evitado e não como um foco de discussão dentro da habitação. É uma visão minha, posso estar enganado em relação a essa questão. É claro que é tão complexo tudo isso que a gente não tem condições de olhar e já fazer indagações sobre tudo. Mas eu vi na questão da participação efetiva, na questão das políticas públicas e no envolvimento de bastante gente para discutir isso como algo essencial nesse processo. Vocês estão de parabéns porque construir isso é um processo que os advogados chamam de hercúleo, porque realmente é muito difícil. Como transformar isso numa coisa que nos traz, cada pessoa dessas grandes representações saiba como dizer, saiba onde está tal item, saiba como explicar isso para terceiros, acho que é o grande objetivo. Desculpe se eu alonguei demais. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Alguma mais? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Então eu vou passar para a Lígia para ele responder um pouquinho.
Eu acho que não é nem uma questão de responder, Carolina, é mais uma questão de comentar, porque é uma preocupação que é realmente uma coisa que vem muito ao encontro mesmo das nossas discussões. Está aqui a Fernanda, que foi uma das responsáveis, né, em relação também a essa questão das discussões de habitação, que é uma especialista, inclusive, nessa área. As propostas e a forma como elas foram estruturadas nesses temas e subtemas, elas refletem muito as propostas que vieram, né? O universo das discussões. E o universo das discussões no tema habitação se pautou muito em relação à precariedade. A Fernanda me corrija, me ajuda a complementar alguma coisa nesse sentido. Um outro aspecto da questão habitacional, que é essa questão da requalificação dos espaços, até inclusive porque, como eu disse, a gente teve uma participação muito ativa dos representantes da Defesa Civil, indo muito nessa questão dos riscos que essas habitações sofrem, né, dos problemas sérios que podem atingir esses grupos populacionais. Essa outra visão, que é a questão de enxergar as outras questões, né, associadas a essa questão, que seria mais um grupo mais de preocupação social, né, as questões mais de impacto em relação à qualificação dessa estrutura, desse tecido urbano, para receber, para conter essa questão da observação, que é ter aquela coisa, não fazer habitação, né, fazer cidade, você ter essa cidade bem distribuída, bem equipada, né, bem complexa dos seus equipamentos, a população assistida. É uma questão que, dentro da estruturação da proposta de habitação, ela acaba aparecendo depois na estruturação. A forma de apresentação talvez deixe algumas lacunas, mas a preocupação que o senhor externou é a preocupação da equipe também, de querer levar essas questões que nós sabemos transversais dentro do processo de elaboração, quer dizer, a questão da saúde, a questão da educação, não foram FIPICs selecionadas para esse primeiro desenho desse plano diretor. Certamente elas estão aparecendo, né, dentro do que a gente fala que ela é transversal a esse dentro do processo. Eu não posso qualificar uma área urbana, eu não posso qualificar uma área habitacional sem contar com os equipamentos de apoio a essas áreas, que são basicamente educação e saúde. Eu não posso discutir uma área de centralidade, eu não posso discutir outros polos sem contar com esses equipamentos nos seus eixos, nos seus transportes. Então, são coisas associadas, mas elas realmente não apareceram com esse destaque, com essa clareza. No caderno preliminar de propostas, se olhar essas áreas estratégicas dos polos de centralidade, né, desses polos de desenvolvimento, vai conter esses equipamentos como os equipamentos essenciais para ancorar esses desenhos, né? Fernanda, você quer fazer algum comentário? Posso fazer só um comentário? É que, para mim, essas questões são longitudinais, elas não são transversais. É isso que eu quis dizer. Eu não falo só de equipamento urbano, que é uma escola. Eu falo a política de construção da educação como uma forma de gerar qualidade de vida. Desculpe, é uma forma diferente de pensar. Não sei se essa é uma forma diferente, eu também acho que eu não me fiz clara. É uma questão que a gente não abordou nesse destaque de política setorial. Né? É uma questão que ela ficou nessa questão mais do rebaixamento territorial. O grupo de saúde, nós até conversamos com um representante da GENCAMP, que tem uma câmara temática de saúde muito ativa e participou
nesses grupos técnicos, nesses grupos de trabalho, eles realmente têm até uma visão, uma estruturação territorial e um zoneamento mesmo, né, de atividades. Eles se complementam, né, em relação aos seus atendimentos de saúde. A gente procurou trazer isso para as nossas discussões com o PDUI. Vamos ver se a gente consegue trazer agora na fase de estruturação das propostas. Mas realmente a gente não trabalhou com educação e saúde em relação aos aspectos de política setorial e de como essa política setorial está sendo demandada. Talvez para um próximo plano regional, um próximo PDUI, a gente consiga ter um entendimento mais claro de como essas questões possam ser incorporadas nesses desenhos. Obrigado. A Fernanda gostaria de complementar? Bem, boa noite. Eu só queria fazer algumas considerações com relação às questões colocadas em relação à habitação. O porquê dessa escolha? Por que nós estamos falando de precariedade habitacional? Nós discutimos o tempo todo, essa é uma discussão bastante importante, o que significava, o que significa falar de habitação no PDUI. Mais do que essa discussão, na questão da habitação, ela foi mais complicada do que, por exemplo, o que significa discutir transporte no PDUI. Transporte é claro, né? Porque transporte ele faz uma estruturação do território. A habitação, ela tem uma coisa setorial, ela tem uma política setorial, ela tem uma secretaria do Estado. Quase todos os municípios, eu acho que da região de Campinas, todos têm secretaria de habitação. A gente decidiu, junto nas oficinas que fizemos, né, foram feitas várias oficinas, com o poder público e também com a sociedade civil presente, se pegarmos a lista de presença a gente vai poder ver, onde a gente decidiu o seguinte: o que é essa habitação? Essa habitação, não vamos discutir déficit habitacional, isso não faz nenhum sentido mais. Isso foi feito no passado. Quer dizer, o PDUI ele é um plano que ele trata do território, aquilo que plasma o território. Então, desta forma, nós vamos olhar para a habitação. Qual que é o problema da habitação? É o problema da precariedade habitacional, da favela, da habitação em área de risco. E isso não significa que nós não estejamos olhando e que não faremos, né, um programa no sentido de olhar para os diversos tipos de habitação. Vamos olhar para a regularização fundiária, vamos olhar para a remoção de habitação, vamos olhar para programas de produção de novas habitações. Quer dizer, quando se fala de fazer um programa regional, até a Carolina citou como uma proposta da Prefeitura de Campinas, que foi incorporada, coincidentemente, na região metropolitana de São Paulo, também houve essa proposta de se fazer um plano regional de habitação, para olhar apenas para aquele território e para quantificar e qualificar o problema. Porque se você pergunta para qualquer um dos municípios, eles vão dizer: nós não sabemos exatamente quanto tem. Então, a primeira coisa que tem que se olhar é o que é isso. É mapear isso, é quantificar, é qualificar. E isso a gente está chamando de precariedade habitacional, porque a habitação tem política, tem programa de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Não é isso que o PDUI vai olhar. O PDUI tem que olhar de uma forma mais macro. Então, o que a gente está olhando? Para aqueles aspectos que apareceram no slide, para a segregação do território, para a desigualdade social. É isso que vai nos levar a tomar providências, a fazer com que a gente tenha ações sobre aquele território. Eu acho que, rapidamente, é esse o aspecto que a gente olhou. E por isso a gente não falou de déficit habitacional, enfim, de outras questões. Tudo bem. Eu não quero ser chato. Que quando vocês colocaram, da primeira vez, vocês colocaram habitação e precariedade, né, na área. Quando vocês detalharam a habitação, vocês focaram só a precariedade. Eu gostaria que vocês fizessem a visão geral e a precariedade como um foco importante, mas dentro de uma preocupação da habitação no seu sentido mais lato, vamos dizer assim. Aí está no sentido mais amplo do termo.
da forma como está colocado. Tá bom, tudo bem. Dá licença que eu vou pedir um minutinho para falar, mas é rápido, tá? É para dizer o seguinte, entre a conclusão do caderno preliminar de propostas, que foi entregue como produto em dezembro, e hoje, nós já realizamos alguns encontros aqui importantes. Um deles foi com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas, onde esteve muito assim, foi bastante evidenciada a necessidade de fazer algum tratamento na área rural, e foi constituída assim, informalmente uma comissão composta por representantes de Campinas, de Valinhos e de Pedreira, que vão pensar na questão das áreas rurais. Então já tem algum estudo. Outro encontro foi feito com a Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico, onde essas propostas da área rural também emergiram, a questão do turismo, a questão da infraestrutura, a questão de transportes também apareceu como decorrente e agregando a uma próxima etapa, ou seja, essas solicitações e esse entendimento não apareceram no caderno preliminar, mas certamente vai compor o plano no caderno final. E por fim, nós tivemos um contato aqui com a Ciesp e com a Fiesp aqui de Campinas, com relação ao tema econômico, que, para o nosso entendimento, foi bastante ao encontro do PDUI, ou seja, o setor da indústria reunido aqui, fez uma reunião interna aqui com os representantes, participantes, eles não apontaram necessariamente uma questão econômica, porque isso, a Unicamp fez uma análise macroeconômica muito bem feita da região, onde associou os problemas econômicos do cenário nacional, com toda a política que nós estamos passando. Então, não vai uma região sozinha resolver o problema econômico do país em lugar nenhum do mundo. No entanto, eles apontaram questões que vão potencializar e vão contribuir para o desenvolvimento. São as questões de transporte, saneamento básico, de resíduos sólidos, de dimensões do sistema viário, na possibilidade de um adensamento urbano. Então, todas essas colocações nós vamos incorporar, nós vamos individualizar a proposta e vamos inserir na plataforma que estamos devendo. Mas nós já fizemos as reuniões, temos uma reunião amanhã com a Secretaria do Meio Ambiente, provavelmente para definir se as secretarias do Estado têm uma política mais clara com relação aos mananciais aqui da região de Campinas. Nós vamos buscar isso. Também emergiu a questão do Ribeirão dos Quilombos como uma área, talvez a Quintaim, não sei, além dessa do Ciatec. Estou aqui falando aqui assim, pensando no alto, porque é uma região complexa que tem habitação, tem problema de enchente, então não é só uma questão do recurso hídrico, é uma questão mais ampla que vai envolver a área, ou seja, é uma área potencialmente de intervenção metropolitana. Então isso só quer dizer que a gente já, enquanto não estamos realizando as audiências, nas audiências esperamos que os municípios, aí depende um pouco das prefeituras, onde que vai receber a anfitriã da audiência, façam uma divulgação ampla, que apresente, tragam a população para discutir, para saber, e ainda temos um espaço onde que a plataforma vai ser reaberta e as propostas que não estão até o momento poderão ser incluídas pela sociedade civil e todos da população em geral. Tá bom, né? Só para complementar, a discussão do tema da habitação, só para a gente fechar, ela foi solicitada, inclusive, nas discussões entre os municípios, e estava inclusive o Sérgio da Gincamp, da gente retomar a discussão da habitação, mas não aquela da produção da habitação, e sim da requalificação desses espaços, dessa precariedade, que a partir do momento que você equaciona a vulnerabilidade social, você regularize e requalifique essas áreas, a questão da educação, saúde, ela acaba tendo uma melhoria de qualidade de vida. Inclusive, foi um pleito nosso, da Secretaria de Planejamento, que a Gincamp retomasse a Câmara Temática da Habitação.
e ela estava totalmente desativada. Então, o fato dela estar desativada e os municípios não terem participado dessas discussões, o que faz com que as propostas e diretrizes estejam um pouco fracas e fragmentadas. Não que a Prefeitura de Campinas não tenha insistindo na discussão e da importância de fomentar uma política habitacional metropolitana. Embora na questão que a habitação ela se configura com várias formas de ocupação, porque cada município tem a sua particularidade em ocupar esse território irregularmente, né? Então Campinas tem vasta questão hídrica, então a população se concentra nesses corpos hídricos, diferente que outros municípios, como a Americana, que tem alguns assentamentos, não estão em áreas de mananciais, em áreas de OPP, que o território também não tem muito. Então, cada município tem a sua particularidade na ocupação irregular dessas áreas. Mas que o tema habitação, a gente tem insistido bastante, deixa aqui a testemunha, da importância de retomar como uma política metropolitana. E, infelizmente, o Sérgio saiu nessa reestruturação e ele ia retomar as discussões da Câmara Temática para que a gente defina as propostas metropolitanas que fomente locais apropriados para essas áreas de produção, que equacione os problemas de conflitos e conurbações que essas áreas de precariedade habitacional acabam ocupando também. Então, vamos ver nessa retomada. As propostas ainda não estão finalizadas, então ainda tem o hábito de a gente propor e para discutir isso e inclusive levar para a audiência, tá? Então, é uma discussão que foi bastante fervorosa na última reunião, na importância da habitação como uma retomada, como uma área estratégica para ser discutida assim, tá bom? Bom, eu acho que é isso, né? Tem mais uma pergunta? Posso fazer uma sugestão? Uma coisa, uma sugestão? É uma sugestão? Não, é mais uma pergunta mesmo. Todos os projetos de plano diretor, de planejamento, mais a gente vê um embasamento teórico muito bem fundamentado. Na hora das propostas, assim, acabam sendo subjetivas e genéricas. Por exemplo, o plano rodoviário para a região metropolitana, qual é o gargalo, onde precisa viaduto, onde que há o problema de conserto. Por exemplo, a própria cidade de Campinas, ela está com as marginais atrasadas 30 anos. E até hoje ainda não tem projetos definitivos de todas as marginais. Da Dom Pedro, da Bandeirantes, da Anguera. Quer dizer, o planejamento dessas rodovias que teriam um caráter intermunicipal e teria que ter uma preocupação enorme, quer dizer, isso só Campinas, imagina todas as cidades ao redor. Os rodoanéis, quais são os gargalos, onde está havendo o adensamento da população, aonde que está crítico, qual é a solução para isso, qual é o projeto para daqui 50 anos do sistema rodoviário. Quer dizer, quando chega nas propostas, parece que essa efetividade, essa questão crucial, ela não é apresentada. E aí, vocês já estão na fase de audiência pública, quer dizer, esses números já deveriam ter sido colocados. Tal cruzamento, tal entroncamento, tal região. E essa preocupação, assim, ela é fundamental, inclusive quando se fala em região metropolitana. Outro fator, por exemplo, como você mostrou mesmo Campinas, que fez um projeto macroviário, só que a gente tem uma situação assim, o plano diretor e o zoneamento, eles saíram um pouco desconexos, até porque quando eu penso em fazer um eixo macroviário, um eixo comercial, um eixo de adensamento, não é bem assim que se processa, porque senão teria que ter viaduto a cada 100 metros. São eixos hoje, inclusive pedagiados em alguns casos, que não tem saída. Então, assim, muda muito a configuração dos eixos viários com relação às ocupações. E às vezes a gente vê, principalmente nesses projetos, como é muito subjetivo, o mapeamento, inclusive a escala, é quase que impossível de a gente entender, e o acesso a isso também não é tão simples. Assim, eu percebo que há uma falta de informação. Olha, tal cruzamento, hoje tem um adensamento de tantos veículos por hora, há necessidade de um cebolão. Porque isso não é obra municipal. Isso é obra da região metropolitana, não é obra do Estado, não tem jeito. E as soluções desses problemas têm que vir hoje pela região metropolitana. Eu não vi nada disso. No estágio que o projeto já se apresenta, já era para a gente estar discutindo detalhes.
Eu imagino, tá? É mais assim, a sensação que eu tenho. O PDUI ele não é um plano que vai chegar nesse nível de detalhe. Ele é um plano de diretrizes, ele é um plano de problematização, ele é um plano que vai levar as questões para esses detalhes maiores que vão ser resolvidos pelos setoriais, né? Então, essa expectativa de planos setoriais específicos é um dos itens tratados no Estatuto da Metrópole. Ele é um dos instrumentos para a elaboração. O que tem que ser resolvido através do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano e o Conselho de Desenvolvimento ter uma peça é onde essas questões que o senhor apontou estejam claras. Mas o projeto do plano viário, a elaboração desse plano setorial específico é posterior. Assim como a necessidade de criação, por exemplo, como foi já lembrado, do Plano Regional de Habitação. Isso é uma questão que vai ser posterior ao plano e vai caber ao Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana fazer essa priorização. Um outro aspecto dessa questão, que são esses encaminhamentos, seriam esses planos setoriais, seria a disponibilização de recursos que o poder público possa ter para isso. Então, faz parte das discussões, desses planos de ação, né, finais do processo de sustentação, ver recursos para isso em relação à PPA, por exemplo, para um anel viário, para alguma coisa, se já tem uma previsão para ter. Um dos contatos que nós temos feito em relação à elaboração é com a Secretaria da Fazenda, para ver como, não nesse PPA, que já não daria mais tempo, mas para o próximo PPA em elaboração, já incorporar as ações que estejam saindo, tanto das proposições do PDUI de São Paulo, que é o primeiro, da Baixada, que foi o primeiro a ficar pronto, agora o de São Paulo, provavelmente o de Campinas, logo que se resolva essas questões na Gencamp. Mas questões de projeto específicas, elas não sairiam agora nesse momento. Agora, a problematização, a questão de apontar esses gargalos, isso sim, se não apareceu até agora em algum ponto, terá que ser problematizado em alguma outra questão. Né? A etapa inicial é o diagnóstico? O diagnóstico é um diagnóstico problematizado. E essas questões não apareceram, se não apareceram no diagnóstico. O diagnóstico está disponibilizado na plataforma, tanto o diagnóstico preliminar como no diagnóstico final. O senhor pode consultar se essa questão específica que você está se vendo. A gente trabalhou nessas discussões com a equipe aqui de Campinas da INDEC, com contatos com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, com a ENTU também, e é como o Eugênio lembrou, nesse meio tempo de finalização dessa etapa, outras discussões, outras reuniões, outros temas que precisariam ser aprofundados estão sendo levantados. A questão de transportes metropolitanos é uma questão que está merecendo esse aprofundamento em relação à política setorial. Essa sua preocupação é a nossa também, a partir do momento que você tem um plano e ele precisa ter algumas diretrizes e alguns apontamentos, inclusive para a gente solicitar recursos a níveis estaduais e federais. Como o entendimento dentro da Câmara que o plano trata-se de diretrizes macros, eles não entram no detalhamento, o que nós fizemos como sugestões? Então, que a gente implanta novas ligações, por exemplo, estou te dando uma proposta e entre elas surgiram mais. Tá? Então, depois, se você tem o conhecimento de todas e quiser complementar, eu acho que
seria bem-vinda. Mas o que a gente colocou aqui? Ó? Implantação de novas ligações intermunicipais entre Campinas Montemor e Campinas Hortolândia. A gente colocou como diretrizes gerais, mas a gente não diz aonde ela vai ser, porque isso envolve um estudo mais detalhado, um apontamento, aonde vai ser essa transposição, onde vai ser essa ligação. Então, assim, existe uma diretriz que foi incorporada dentro do plano metropolitano e ela requer um estudo mais detalhado, uma autorização, aonde é o melhor local, aonde vai ser a melhor transposição, ligação que evite, que concilie as questões ambientais, as questões topográficas. Então, se houve um consenso dentro da Câmara Temática que nós não vamos ficar pondo, aqui é um pontilhão, aqui é um viaduto, mas que entraria como uma forma de uma necessidade de interligar, uma necessidade de ampliar a duplicação das rodovias estaduais, uma necessidade de transpor as barreiras físicas, uma necessidade de alteração de uso nas áreas marginais a rodovias, que elas sejam destinadas mais às atividades econômicas, não às áreas residenciais, que isso o plano diretor traz como já uma diretriz e a lei de uso e ocupação do solo já incorporou na nossa nova mudança do zoneamento, mas isso não é o que ocorre em outros municípios lindeiros a rodovias, né? Que a gente tem toda uma malha rodoviária e a gente tem que pensar na questão macro, né? Na questão metropolitana. Então, Campinas já fez a sua alteração do uso nessas áreas, dessas marginais, hoje a gente tem um conflito com relação a essas áreas ocupadas, né? A partir do momento que houve o fechamento das marginais, a gente trouxe um tráfego pesado para as nossas vias locais, operando essas marginais que hoje existem. Então, a gente levou essa problemática, inclusive para os outros municípios a nível metropolitano também, para incorporar. Mas não houve um consenso do apontamento de onde vai ser essa transposição desse viaduto, onde há necessidade de uma passarela ou uma necessidade de uma ferradura, né? Só foi colocado a nível geral, que o plano ele traz esse conceito mais metropolitano de uma forma mais geral e a abordagem que foi decidida isso, então a gente também sentiu essa dificuldade. Mas não vamos deixar de apontar a necessidade de toda essa ligação, de uma transposição, ou de evitar uma barreira, ou de reutilizar os leitos férreos desativados, para que futuramente, na hora que a gente for solicitar os recursos, pelo menos eu tenho uma diretriz macro que me ampara. Tá? Então esse esforço a gente tem sido feito, ok? É só para... Não, talvez ilustrar isso que o senhor levantou. Existem essas lacunas da quantificação e assim, da parametrização desses problemas. Realmente é uma lacuna. Por exemplo, no caso que a gente discutiu de saneamento básico, no caso do abastecimento de água, foi identificado que há muita perda de água na rede e criticidade quanto à disponibilidade. Só que nós não temos, pelas próprias serviços autônomos municipais, eles têm um número, cada município tem uma metodologia de aferição dessas perdas, a Sabesp tem o seu trabalho, então nós não chegamos a dizer, olha, tal bairro, tal região, mas o problema em si foi apontado. Cabe agora o detalhamento, precisar melhor que vai entrar, o plano ele abre esse caminho para um acompanhamento posterior, porque o que a gente espera nesse PDUI é que ele não seja um volume de gaveta que vai ficar na biblioteca e guardado e bonitinho, daqui 10 anos vai contratar uma consultoria para refazer tudo aquilo. O que se espera é que a GENCAM lidere esse processo, sistema de governança, onde aqui saiu, virou lei, então vamos passar a detalhar, vamos executar, ter uma revisão de a cada 5 anos, quinquenal, né, que está prevista, onde outras situações poderão ser complementadas. Então, esses números realmente não foi possível. No caso do transporte, a INDEC contribui muito com a pesquisa de destino, que foi realizada, se eu não me engano, em 2011, mas já há uma defasagem, nós estamos em 2018, então é o dado que a gente tem no momento, não foi possível quantificar. Então, ou seja, ele na implementação dele, no sistema de governança que está previsto, no sistema de acompanhamento,
esses dados vão ter que ser monitorados e depois perseguida aquela meta, aquela diretriz do PDUI. Ou seja, é isso que o Ministério Público espera, que ele possa, e as instituições possam ter o espelho e o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano também. Esse é o instrumento que ele vai ser olhar diariamente para, bom, e aí, como é que está os recursos? Porque quando chegar na Assembleia, quanto maior o consenso que a gente obtiver nesse processo, quando for encaminhado o plano para a Assembleia, já vai estar embasado o suficiente para que ele não seja totalmente desmantelado, né? Pode acontecer. Inclusive, nós já temos uma solicitação da Câmara Municipal, né, se quiser dar um informe aí, para ampliar essa discussão. Pode falar. Independente da interrupção com a Agencamp que está prejudicada nesse processo, alguns municípios, além de Campinas, nos procuraram também para disseminar e entender um pouco mais como está sendo esse processo dessa construção. Nova Odessa foi um dos municípios. A gente, no começo de abril, vai fazer uma exposição para os vereadores lá na Câmara Temática, e a gente continua disponível para ir disseminando essa questão, disseminando esse trabalho feito até aqui. Pois não? Boa noite. Meu nome é Pedro Paulo e eu só queria fazer uma sugestão. Eu acho que de alguma maneira tem muito conteúdo apresentado, mas a forma que vocês estão fazendo, ela não espacializa a informação. Então o que acontece? A gente vê uma série de informações onde não existe uma hierarquia muito clara para quem nunca viu o trabalho, talvez para a equipe sim, mas para quem está tendo contato a primeira vez, é difícil fazer um resumo e transmitir esse resumo para os meus pares, né? Então qual é a sugestão? Eu entendo que a questão da escala seria um cenário possível onde a gente enxergaria as transformações, seria o desejável, está todo mundo nessa expectativa. Entendo também que isso não é a escala de trabalho desse assunto, né, desse documento. Qual é a sugestão? Que a gente entenda mais ou menos como foi o primeiro slide da Prefeitura de Campinas. Você tem um primeiro mapa, grandes manchas, e aí isso vai se tornando, através das camadas que vocês estão chamando de layers, através dos layers eu vou entender os recursos hídricos, os problemas de áreas de habitação com situação precária, quais são os investimentos ou quais são as diretrizes rodoferroviárias. E aí a gente vai conseguir então ter um desenho onde eu consiga contextualizar os problemas e entender, ao invés de eu ter uma barra azul ali falando transportes, eu vou ter um impacto com a habitação, eu enxergar isso graficamente, claramente, e aí talvez a sugestão seja, vocês possam ter isso dentro de uma determinada escala, sei lá, qualquer escala que vocês estão trabalhando, para 50 mil, não sei bem qual é. E aí, uma segunda aproximação dentro ainda da abordagem de vocês, onde você explicita esses nós e como é que isso seria potencialmente resolvido. E não chegar no projeto de um entorno imediato na escala 1 para, sei lá, 5 mil, não é isso. Mas a gente entender claramente no território onde essas questões complexas estão sendo realmente enfrentadas. Quando você da habitação coloca essa leitura do território, eu acho que é importante a gente enxergar naquele mapa um mapa síntese. Então eu tenho por exemplo, um movimento migratório, Valinhos, Campinas, ou Campinas, Hortolândia, Sumaré, que justifica um trem metropolitano. Isso está lá. Agora, se isso aparece numa imagem, e eu entendo que aquele movimento tem esse sentido, sei lá, meio diagonal, norte-sul, não sei bem qual é o sentido aqui, noroeste, sudoeste, e isso aparece graficamente, eu já começo a entender que talvez aquelas habitações estejam relacionadas com esse fluxo, e aí eu começo a entender graficamente o que é que eu tenho que projetar. Eu também sou arquiteto urbanista, então como eu sei que a equipe é multidisciplinar, a gente tem que começar a cruzar essas informações de uma maneira espacializada. Esse é o comentário, tá bom? Até para tornar mais fácil o entendimento das pessoas que não têm habilidade, porque a gente estuda de alguma maneira aqui, Campinas, há 20 anos, 25 anos, tem gente há mais tempo. E aí a gente precisa transformar essas informações num conteúdo um pouco mais palpável para que isso seja realmente democrático, tá bom?
Eu agradeço a sua contribuição. Acho que em 40 minutos, né, de apresentação e de tantos eixos temáticos e tanta discussão, realmente é muita informação, muito dado. Mas esse cruzamento de mapas para mapear esses conflitos foram feitos nas discussões internas. A gente dividiu em grupos, a Emplasa, a Gincampo que organizou e todos os municípios participaram. Mas eu acho que fica aí a dica e a contribuição, né, Eugênio, ao levar essa discussão das audiências públicas, de repente, para cada eixo de vulnerabilidade, de conflito, mostra o mapa e onde está, porque territorializar as áreas de conflito e as propostas, isso fica muito mais ilustrativo, né? Eu acho que isso... Excelente ideia. Todos esses mapas já estão na plataforma, né? Mas eu acho que vale a sugestão. Então, a intenção era mostrar aqui hoje, mas não tinha internet, mas de qualquer forma a gente está querendo fazer um trabalho, a gente está pensando para as audiências públicas que eu vejo, trabalhar essas informações, especialmente do desenho territorial, numa forma realmente bem didática, bem simples, para fazer um entendimento de sobreposição. A gente vai procurar chegar nessa sua sugestão. É uma sugestão que vem realmente de encontro à nossa preocupação. Obrigada. Só para complementar, não é também uma questão de apresentação. Na hora que você sobrepõe, você entende o território de outra forma. E aí você pode ter realmente uma proposta. Então eu convido você a entrar na plataforma, e ela é autodidática. Você consegue clicar lá e saber todos os conflitos, as áreas de interesse, as áreas as FEPICs, então é bem didática. Todo o banco de dados georreferenciado de todos os municípios está na plataforma. Então, tem muita informação e ela é autodidática para fazer essa sobreposição de leis. É bem bacana fazer essa simulação. Bom, como geógrafo, eu acho que você está falando, na verdade, não é para mostrar uma coleção de 50 mapas, é mostrar algo que sintetize e dê uma referência para o público do que está se tratando ali em cada tema, porque também vai ser difícil em 30, 40 minutos você esgotar, mas para mostrar onde se quer chegar com aquela ideia, acho que graficamente um mapa ou uma tabela, um gráfico, dependendo do assunto, é uma das soluções melhores do que apresentar uma série de textos que vai estar à disposição. Mas eu acho que tudo. Gente, eu só gostaria de agradecer a todos, a equipe da Emplasa, a Lígia. Esse aqui a gente fez um certificado de participação, de um agradecimento. Eu pedi para o seu Sandoval, né, te entregar, eu acho que isso é o mínimo. Agradecemos todo o carinho e a disponibilidade, né, em São Paulo aqui. E a gente deseja um bom retorno, uma boa viagem até São Paulo, tá bom? Muito obrigada. Então, a gente que agradece. Eu acho que o trabalho do PDUI, ele realmente é uma construção, e é uma construção que a Prefeitura de Campinas tem nos acompanhado de muito perto. Você sabe bem, dentro desse processo, a gente fala que são os municípios mais ativos em relação a toda a elaboração, toda a participação. A gente é que agradece. Muito obrigada. Boa noite.